A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29, nos diz assim: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. A palavra, ela nos conta que após a crucificação de Jesus, a sua ressurreição, durante a sua ressurreição, 2 discípulos, eles saíram de onde estavam, de Jerusalém, e desceram para Emaús. E Jesus havia dito para que ficassem em Jerusalém antes da sua crucificação, deu toda a orientação para que aguardasse que chegasse o momento do Pentecostes. E eles então começavam a contar aquela história, aquela situação vivida por Jesus, tristes, abalados, abatidos, como se fosse uma coisa do passado, como se aquilo não fosse voltar mais. Eles viveram tantas experiências e começaram a lembrar. E no meio do caminho, eles estavam tristes. No meio do caminho, então, aparece Jesus, mas eles não o conheceram. E eles então começaram a falar, a conversar a respeito do próprio Jesus. E ele então começa a mostrar na palavra aquilo que haveria de acontecer. Começa a mostrar a eles, citando a palavra, as profecias pelos profetas, aquilo que o Cristo haveria de padecer. E chegou um momento em que a noite chegou. E ele fez com que fosse para mais longe. E a palavra nos fala que eles fizeram um pedido ao Senhor, ainda sem o conhecer: Fica conosco, porque o dia já é tarde, já declinou o dia. Meus irmãos, o momento que estamos vivendo é um momento de trevas espirituais. O mundo vive as trevas espirituais, e o clamor daqueles homens é para que Jesus viesse a ficar. Nessa hora o homem só tem uma coisa para que ele possa viver e sobreviver a essas trevas: Jesus. Ele é o único caminho. Enquanto o mundo está em trevas, ele falou: eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele é a luz do mundo. O momento que estamos vivendo, o momento em que antecede a volta de Jesus, as profecias bíblicas já estão cumpridas praticamente. É a hora em que a alma do homem ela clama. A Bíblia fala que a alma do homem ela clama, ela tem sede de um Deus vivo. Fica conosco, não deixa essa oportunidade não. Clama a Jesus nesta hora, já é tarde o dia. E ele então ficou com eles. E no partir do pão, os olhos dele se abriram, eles conheceram que era o Senhor. Eles conheceram que era Jesus no partir do pão, porque eles conheciam, eles tinham intimidade com o Senhor, mas os seus olhos se abriram. Jesus, nesse momento difícil, de provas, onde as densas trevas estão abatendo a sua vida, Ele quer se revelar ao seu coração. Ele se revela no momento do partir do pão, no momento em que o alimento está sendo distribuído. Ele é o pão da vida. E ele fez que ia para mais longe. Mas ele ficou. Jesus, ele quer permanecer no seu coração. Após a experiência, quando ele partiu o pão e eles viram que era o Senhor, ele desapareceu na frente deles. E agora eles voltaram para Jerusalém. Deus não quer você em Emaús. Emaús era uma aldeia, plano de descida em relação a Jerusalém. Deus não quer que você venha se perder. Deus não quer que você vá para a aldeia, que quando falamos aldeia é tipo do mundo. Deus não quer você distante dele, mas o plano de Deus para você é Jerusalém eterna. É subir para Jerusalém. Jerusalém é tipo da eternidade. Deus preparou para você Jerusalém. Não é o mundo, não é o pecado, não é destruição. E a palavra nos fala que eles agora voltaram e contaram essa experiência. Testemunharam agora que não era só um passado, aquela história, mas que Jesus havia de fato ressuscitado. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ele não é uma história, ele não é o passado, não é uma historinha que é contada
de gerações e gerações. Mas Jesus, ele está vivo, e através do Espírito Santo ele quer se revelar à sua vida. Deixa que Jesus, ele venha entrar na sua vida. Deixa que Jesus chame ele, clame ele, não deixa passar essa oportunidade. Eles, mesmo sem conhecer, clamaram a ele. Mesmo sem você ter uma experiência com o Senhor, mesmo sem você saber clamar, clame a Jesus nesta hora, porque ele vai atender, ele vai ficar no seu coração, ele vai permanecer, vai fazer morada, vai mudar o seu rumo. O seu rumo não será mais o mundo, mais o pecado, mas o seu rumo será a Jerusalém eterna, onde ele tem preparado uma cidade eterna, para que você possa morar com ele, para que você possa viver esse projeto de salvação, de vida eterna em sua presença.